A paz do Senhor Jesus, adolescentes. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 12, a ciência e a sabedoria. Essa é a penúltima lição desse trimestre. Então hoje, antes de nós entrarmos na nossa lição, nós vamos recapitular assim, algumas lições desse trimestre. Então, por exemplo, aqui a Bíblia versus a ciência. Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus, desfrutar das boas descobertas que a ciência nos proporciona e refletir sobre as descobertas e suas consequências para a nossa vida e o nosso mundo. Ou seja, a Bíblia não é contra a ciência, mas nós devemos ter em mente que a palavra de Deus é superior, E as coisas da ciência, que as descobertas, invenções, nós podemos aproveitar. Porém, a gente tem que refletir, prestar atenção, porque se for alguma coisa contrária à palavra do Senhor, nós não devemos praticar nem utilizar. Prosseguindo, a gente falou também sobre a criação do universo, Sobre as duas teorias, a que o mundo é criado por Deus e o Big Bang. E lembrando que nós acreditamos o quê? Que Deus criou o universo. Foi Deus, pelo poder da palavra dele, ele criou todas as coisas e não foi por uma explosão. Também estudamos como o homem foi criado, pela teoria criacionista ou a teoria da evolução. E nós acreditamos e temos certeza que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. E não foi de uma evolução de um ser, de uma espécie, de um macaco, seja lá do que for. Nós cremos que o Senhor é que formou o ser humano. O homem é a imagem e semelhança de Deus. A gente não está falando aqui da parte material, do corpo físico. Quando se fala dessa imagem, dessa semelhança, nós estamos falando da parte imaterial, do espírito, da alma, porque nós raciocinamos, nós podemos dominar, criar, relacionar, interagir. Nós falamos também dos atributos de Deus que passou para nós, Então, não é a parte material, não é que Deus tem um corpo, carne como nós. Essa imagem e semelhança refere-se a principalmente essa parte do intelecto, de emoções, A gente estudou também o que é clonagem, o que é a doação de órgãos, A clonagem é um processo de reprodução que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo. Lembra que a gente conversou que a primeira clonagem foi de uma ovelha, a ovelha Dolly, Então, de criar outras pessoas iguais, como se fossem cópias, Mas a gente tem que lembrar que é o Senhor é que tira a vida e a dá. Então, tudo é da permissão do Senhor Deus. E doação de órgãos, De acordo com a ética cristã, não tem problema algum doar órgãos. Pelo contrário, é um ato de amor e bondade. Mas é algo também voluntário. A igreja não exige que você doa órgão. É por amor, é por vontade, é voluntário. Vamos seguir. E aqui, agora a gente vai entrar na nossa lição propriamente dita. A ciência e a sabedoria. Estudamos na lição 9, que a Bíblia já revelava que a ciência se multiplicaria no final dos tempos. Aonde está escrito isso? Lá em Daniel, no capítulo 12, no verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E nós vimos quantas coisas têm evoluído. Lembra a televisão, o celular, a internet, nossa, quantas criações, quantas coisas, O avião, muitas coisas têm sido criadas. E isso o Senhor já tinha falado, muitos anos atrás, revelou na palavra de Deus que a ciência se multiplicaria. Não podemos esquecer que todo conhecimento vem do Senhor e é Ele que capacita o ser humano. O homem ele faz essas invenções porque Deus permite, porque o conhecimento é dele, e vem tudo dele, como está escrito aqui em Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Se o homem consegue fazer isso, é porque Deus o capacitou. E lembrando, nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos o quê? Raciocínio. A gente consegue pensar, a gente consegue criar. E glória a Deus por isso, que Ele nos capacitou para fazer essas coisas. E Deus, como a gente disse, tem permitido que o homem tenha conhecimento. Porém, o grande problema é que o homem muitas vezes começa a se engrandecer, ficando cheio de orgulho, de soberba, ou até mesmo começar a agir por ganância, egoísmo, e tais atitudes afastam mais de Deus, e muitas vezes até duvidam da existência dele. O problema aqui não é ter o conhecimento, porque o conhecimento quem dá é o Senhor.
A questão é como que nós vamos agir diante desse conhecimento. Eu vou tentar trazer um pouco para os nossos dias, para a nossa realidade. Sabe aquela pessoa na escola que ela só tira nota boa, que ela só tira 10? Ó, que bom, ela é sábia e tudo mais, que não cola, é lógico, né? Tô falando daquela pessoa que realmente estudou, uma pessoa inteligente, que faz a prova e tira 10. Nossa, que bom, ela pode ficar feliz por ela ter boas notas, ficar contente por ter... Lógico, deve ficar feliz. Porém, ela não pode o quê? Se engrandecer. Ela não pode ser soberbo, chamar os outros, vocês não sabem de nada, eu sou... Não, isso não. Ela não pode fazer isso, tem que ser o quê? Humilde. E tem um versículo muito interessante que diz assim, tá lá em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quer dizer, se você temer ao Senhor, se você reconhecer o Senhor, Ele vai te dar sabedoria, né? E precedendo a honra vai a humildade. Quer dizer, antes de vir a honra, tem que vir o quê? A humildade. A pessoa tem que ser humilde. Então ela pode ser inteligente, ela pode conquistar muitas coisas, descobrir muitas coisas, mas ela tem que ser, acima de tudo, o quê? Humilde e ter o temor ao Senhor. Vamos ver aqui. Até o momento estamos falando de uma sabedoria e conhecimento ligada à ciência, que geralmente está relacionada às pessoas estudiosas, grandes instituições de pesquisa, grandes investimentos, esses institutos de pesquisa. A gente tem visto falar aí sobre a vacina do Covid, que a universidade tal, isso e aquilo, estão criando a vacina. Isso é muito, muito bom, importante para nós. Mas só que tem uma sabedoria e um conhecimento que Deus revelou aos pequeninos. Isso ele diz aqui, em Mateus 11:25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, tem um conhecimento, uma sabedoria que o Senhor não revelou a todas as pessoas, aos sábios, aos estudiosos. Ele revelou a quem? Aos pequeninos, às pessoas simples, né? Vamos ver aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 28. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o mundo, pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. O Senhor Jesus, ele se revelou aos pequeninos. Ele não se revelou às pessoas estudiosas. Naquela época, se a gente for pensar, nos escribas, nos fariseus, nos sacerdotes, aquelas pessoas que eram importantes. Não é. E nos dias de hoje também ele não se revela só para eles. Revela-se o quê? Para nós. Por que eu falo assim, não revela só para eles? Porque a gente também não pode pensar que as pessoas que são estudiosas, que os cientistas, eles não podem reconhecer a Jesus. Eles podem. Só que os pequeninos, as pessoas mais simples, elas têm mais facilidade para isso, para entender. Porque o Senhor chama essas pessoas que para o mundo ele olha e fala assim, essa pessoa não é nada, quem é essa pessoa? Nem tem estudo, não sabe ler, não sabe escrever. Mas não é isso que importa. Para o Senhor Jesus importa o que está no coração. Importa nós reconhecermos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Né? E isso que o Senhor se revelou aos pequeninos. Os pequeninos enxergaram. Né? E a loucura que ele fala aqui, né? A loucura do Evangelho. Porque para muitos, você ler a palavra de Deus, você vê o Evangelho, que um homem que nasceu de uma mulher virgem, que veio à terra, que ele viveu, sofreu, morreu crucificado e depois ressuscitou, as pessoas não acreditam nisso. Para eles isso é o quê? É loucura. É loucura falar de vida eterna, de morte eterna. Eles não acreditam nisso. Mas isso o Senhor nos revelou. Vamos lá? O nosso Deus faz o impossível. Né? Deus não criou o mundo e todas as coisas e entregou à própria sorte, mas está no controle e age conforme a sua vontade em socorro aos homens. Resolve problemas que ninguém consegue solucionar, cura doenças incuráveis, transforma e regenera os homens, opera milagres. Este é o nosso Deus. Qual ser humano seria capaz de fazer o que ele faz? Agora observe, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Está em Lucas 18:27. Embora o homem seja capaz de criar muitas maneiras de resolver seus problemas, sempre haverá coisas que lhe serão impossíveis. Né? Por mais sabedoria, por mais conhecimento que o ser humano tenha,
Deus é o único que pode fazer o impossível, né? Ele tem todo o poder para resolver todas as coisas e fazer todas as coisas. E para concluir, comparando o que a ciência nos oferece e o que Deus nos oferece, podemos compreender que, embora a ciência do homem seja muito boa, a sabedoria de Deus é infinitamente melhor para nós, pois a sabedoria de Deus e o seu amor nos conduz à vida eterna e não existe nada melhor. É ótimo ter tecnologia, é ótimo poder falar com vocês aqui, é muito bom isso. Mas o melhor de tudo é conhecer o Senhor Jesus, é ter a sabedoria, é entender o Evangelho do Senhor Jesus, que Ele nasceu, morreu e ressuscitou, e um dia vai vir buscar a sua igreja e nós teremos a vida eterna. Isso sim é que é ótimo, que é muito bom. E vamos aqui para as nossas perguntas. Qual versículo da Bíblia revela o avanço científico e tecnológico da atualidade? Quem concede a sabedoria ao homem? Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é? Tararana. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha? Tararana. Facinho, né? Manda aí pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail essas respostas, né? E a semana que vem nós vamos ter a nossa última aula do trimestre. Eu termino por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana na presença do Senhor Deus. Não esqueçam, ore e busque o Senhor, porque Jesus está voltando. Amém.